Então, esse respirador aqui, ele é um respirador da Magnamed, o FlexMag Plus. Ele tem sensor distal, tá? Essa parte cinza aqui, ó. Esse aqui é o cabo do sensor distal. Como é que ele tem que cuidar esses pinos aqui, tá? Tentar conectar ele sempre certinho, ó. Ele tem essa elevação aqui, onde ele vai conectar do cinza no cinza, tá? Então, ou eu seleciono, ou eu uso esse sensor aqui, que é por filamento aquecido. Ele tem como se fosse uns fios de cabelo aqui dentro, tem que cuidar para não queimar. Ou eu seleciono esse sensor, que é o distal, ou eu seleciono o sensor proximal. O proximal, ele tem essa linha de pressão, onde vai conectado aqui, tá? O menor no maior e o maior, né? Um encaixado um no outro. E aí eu tenho que conectar o sensor de fluxo, tá? Então o sensor de fluxo, ele diz aqui, ó, esse aqui é o infantil. O meu circuito é adulto, então eu tenho que colocar o adulto. Ó, esse aqui é o neo adulto. Ele tá escrito aqui adulto, tá? Então ele vai no Y aqui, tá? Ele vai encaixado aqui. E essa parte aqui, meu Deus, vou derrubar ela. Aqui, ó, tá? Bem encaixado até o final, tá? Pra não ter nenhum vazamento, tá? E aqui, tá ok? Uhum. Então, ou um ou outro, nunca os dois juntos. Pra fazer o teste também, ou um ou outro. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar o sensor distal. Para neonatologia, a fábrica indica que seja o sensor proximal, tá? Então, agora aqui, ó, eu tenho essa parte aqui que tem uma pontinha aqui onde ela vai encaixar aqui, ó, tá? Que tá cortado. Então, eu vou encaixar aqui, ó. E aí, vou colocar ela na válvula, no ramo expiratório, aqui embaixo, tá? O ramo expiratório tem um metal, eu vou girar ele, tirar, e ele vai sair essa membrana. Essa membrana não vai álcool. Então, ou na autoclave ou com detergente enzimático. Cuidar para não perder esse metal, tá? Encaixar bem. Conectar aqui. Deixar bem encaixado. E aí, isso aqui tudo vai para esterilização, tá? Vou encaixar aqui, tá? Eu aperto e giro pro lado direito, tá? Essa parte aqui, ela não vai para esterilização, não colocar nenhum jato de ar aqui dentro. O que tem que ser feito? Colocar ela em imersão, tira do aparelho, deixa por 30 minutos fora, sem mexer, depois coloca por 1 hora em imersão no álcool, e depois deixa secar por 30 minutos. Não chacoalha, não mexe, para não correr o risco de cuidar. Nem coloca nenhum ar, para não queimar o fiozinho que tem aqui, tá? Que é o sensor por filamento aquecido. Agora eu vou fazer o teste do aparelho. Deixa eu encaixar bem aqui. Liguei o aparelho. Então, esse respirador aqui, ele tem que ficar sempre ligado na rede elétrica, tá? Conectar ele. Ele pode ser conectado direto na rede de gases, não precisa de válvula reguladora, a não ser que a pressão oscile muito. Se a pressão oscila muito, aí sim se usa as válvulas reguladoras, de 13,5 até 5. Então, ele vai ventilar paciente adulto, infantil e neonatal, tá? Eu posso utilizar o último ajuste do último paciente que eu tive antes de ligar o aparelho. Ele vai pegar os mesmos parâmetros, tá? As traqueias são universais. E então, como eu tô com o sensor aqui, com o circuito adulto, eu vou selecionar o paciente adulto. Ele pergunta qual é o filtro que eu tô usando. Normalmente vocês vão utilizar o passivo. Como eu não tô utilizando nenhum, eu vou selecionar aqui em nenhum. Pergunta se eu tô ouvindo esse sinal e vendo esse LED vermelho, eu digo que sim. Ele pede para fechar a saída do circuito respiratório, tá? Então, aqui eu vou fechar ela e dou um OK.
Aí agora ele vai fazer a primeira parte dos testes. Aqui então, antes disso ele perguntava aqui se eu tinha o sensor proximal ou o sensor distal. Então eu tenho que escolher, tá? Para daí aqui ele falar bem certinho qual que é o sensor, tá? Então agora ele pede para liberar essa saída, eu vou liberar e prosseguir. Então agora eu vou prosseguir e ele já vai entrar na tela do que eu selecionei. Aqui eu vou poder selecionar o paciente, se eu quero feminino ou masculino, a altura, tá? Então para mais ou para menos, se eu colocar para mais aqui, ele vai fazer o cálculo conforme o peso ideal aqui, ó, eu vou selecionar e ele já faz o ajuste aqui, conforme se eu quiser aumentar mais aqui os ml por quilo também, eu posso aumentar. Toda vez que for fazer uma ventilação não invasiva, que for utilizar máscara ou pronga, tem que lembrar de habilitar o modo de ventilação não invasiva, tá? Ele vai avisar aqui na modalidade, ventilação controlada a volume, uma ventilação não invasiva, tá? Então, se quiser fazer um CPAP ou qualquer modalidade, em qualquer uma ele vai habilitar. Caso queira fazer compensação do circuito respiratório também, pressão externa auxiliar, também é só selecionar aqui, ó, ele tem a opção aqui para conectar o tubo, né? A extensão, né? Então aqui, para compensar o tubo endotraqueal, eu venho aqui e seleciono se eu quero endotraqueal ou se eu quero fazer uma traqueostomia, né? Então eu coloco o tamanho do diâmetro e quanto que eu quero compensar, quanto por cento. É só apertar, girar, aumentar ou diminuir e confirmar. Eu confirmo ou na tela ou no botão, tá? Vou fechar aqui a parte de... vou fechar essa parte aqui. E a parte de gráficos eu tenho aqui, se eu apertar na tela, o gráfico de pressão, fluxo e volume,